O Espiritismo na Índia. Louis Jacoliot. Fenômenos e manifestações exteriores produzidos pelos sectários dos pitris ou iniciados dos pagodes da Índia. Se eu ouvia falar dos espíritos que voltam, das feitiçarias ou de qualquer outra história que não podia compreender, vinha-me compaixão pelas pobres pessoas iludidas. Hoje, acho que, pelo menos, mereço eu ser igualmente lamentado. Montaigne. O poder pertence àquele que sabe. Agruchada Parikshai. O Livro dos Espíritos. Aquele que penetrou o segredo das coisas, que se elevou pela contemplação à ciência do princípio imortal, que macerou o corpo e desenvolveu a alma, que conhece todos os mistérios do ser e do não ser, que estudou todas as transformações da molécula vital desde Brahma até o homem e do homem até Brahma, é o único que está em comunicação com os pitris e governa as forças celestes. Atharva Veda. O Livro dos Poderes Psíquicos. Os Bhutans, espíritos malévolos, tremem diante daquele que tem a cabeça raspada, que está revestido do tríplice cordão e da veste amarela e que leva o bastão de 7 nós. Agruchada Parikshai. O Livro dos Espíritos. Ao leitor. Sob o título Espiritismo no Mundo, a iniciação e as ciências ocultas na Índia e em todos os povos da antiguidade, escreveu Louis Jacoliot, em meados do século passado, um interessantíssimo e pouco conhecido livro em que narrou as suas observações pessoais sobre os temas acima enunciados. Da sua obra, dividida em 4 partes, completamente independentes entre si, traduzimos apenas a última, por ser a que mais se ajusta ao caráter desta biblioteca de ciências psíquicas. Ouçamos as suas palavras no Ao Leitor, da edição francesa, antes de começar a narração dos fenômenos e manifestações exteriores por meio dos quais os hindus pretendem provar que estão na posse do poder oculto, poder que é uma consequência lógica da sua crença religiosa na intervenção dos espíritos no universo. Queremos ressalvar a nossa responsabilidade pessoal. Nada absolutamente afirmamos sobre a maioria dos estranhos fatos que vamos relatar, habilidade que uma vasta prática proporciona, charlatanismo, alucinação inclusive, tudo pode concorrer para explicá-los, porém para ser imparcial e verdadeiro, devo declarar que, apesar da severíssima fiscalização a que os faquires iniciados se prestaram, sempre voluntariamente, jamais conseguimos surpreender um só deles em flagrante delito de fraude, o que, nós o reconhecemos, não é uma prova irrefutável da sua boa-fé. O missionário Huk, que foi testemunha de alguns destes fenômenos, no Tibete, tampouco lhes pôde surpreender o segredo. Devemos confessar que, nem na Índia, nem no Ceilão, conhecemos um único europeu, até mesmo entre os mais antigos residentes no país, que nos tenha podido indicar que meios empregam os faquires para a produção destes fenômenos. Quer isto significar que acreditamos na intervenção dos invisíveis? Não sou adepto do espiritismo, porém, se considerarmos que o homem, na sua ignorância, tem apenas o direito de negar, devemos acrescentar por outro lado, que a afirmação científica não deve produzir-se senão depois de detido exame, baseado em provas contraditórias. Existe, não há dúvida, certos fenômenos que nos induziriam a atribuí-los a forças naturais cujas leis o homem ainda não conhece. Não somos nem podemos ser autoridade nesta matéria, porém, cada vez que vemos atacar com desdém ou ironia, o ilustre William Crookes, membro da Sociedade Real de Londres, por causa dos estudos a que se entrega para chegar a descobrir essas leis, involuntariamente nos recordamos das seguintes palavras de Galvani, ao qual deve o mundo ocidental as primeiras experiências sobre a eletricidade. 2 categorias de pessoas diversas me atacam, os sábios e os ignorantes. Ambas me ridicularizam e me chamam de mestre de dança de Hans. Entretanto, creio ter descoberto uma das maiores forças da natureza.
Os fenômenos que vamos relatar pertencem às três seguintes categorias. Primeiro, fatos e fenômenos de manifestações exteriores, obtidos por uma força espírita e, mais frequentemente, com auxílio de objetos materiais. Segundo, fatos de ordem magnética e sonambúlica. Terceiro, fenômenos de evocação, de aparições e transportes de objetos materiais pelos espíritos. A primeira categoria de fiscalização aparentemente fácil e diremos o que, na medida do possível, fizemos, sem formular nenhuma opinião sobre as suas causas. Quanto à última, nós a suprimiríamos deste livro por não prestar-se a exame científico, se não tivéssemos lembrado que, na antiguidade, todas as religiões, com o cristianismo à frente, haviam incluído estes fenômenos nos seus mistérios e milagres, por isto pensamos que há, pelo menos, um interesse de curiosidade histórica em revelar a natureza destas práticas singulares, ainda em uso na Índia, destinadas a influir sobre o espírito das massas e que foram a base de todas as superstições antigas. Observação. Com o escopo de auxiliar Louis Jacoliot na demonstração da semelhança entre os fenômenos produzidos pelos sequazes dos pitris, espíritos, na Índia, e os médiuns espíritas na Inglaterra, colocamos, na obra, vários asteriscos, em sua maioria relativos a fatos acontecidos nesse segundo país, escolhendo-os, de preferência, nos livros Researches into the Phenomena of Spiritualism e Miracles and Modern Spiritualism, respectivamente, de William Crookes e Alfred Russel Wallace, os quais, juntamente com Lord Kelvin, foram os homens mais sábios da Inglaterra em sua época. Estes dois livros foram escritos depois de Jacoliot ter deixado a Europa e sem que ele tivesse a menor ideia dos fenômenos que os espíritas atribuem aos seus médiuns, conforme declarou no capítulo 4. Francisco Clorso Werneck. 1. Os iniciados na posse do chamado poder oculto. Para passar pelos diferentes graus de iniciação, impõe seus noviços uma longa vida de orações, macerações, abluções e jejuns. Os iniciados possuem poderes mais ou menos extensos, segundo a categoria a que pertencem. A primeira categoria dos iniciados compreende: primeiro, os griastas; segundo, os purohitas; terceiro, os faquires. Os griastas, ou pais de família, não abandonam o mundo e são laço mediador entre o templo e o povo. E lhes formalmente proibida toda a manifestação de fenômenos exteriores, só têm o direito e o dever de evocar, num lugar secreto da sua casa, consagrado a esta prática, as almas dos antepassados e na sua árvore genealógica, unicamente, para receber os ensinamentos que os devem guiar na vida terrestre. Os purohitas, os sacerdotes do culto vulgar, são chamados em todas as cerimônias de família, evocam os espíritos familiares, expulsam os maus, formulam horóscopos, presidem os nascimentos, os matrimônios, os funerais, realizam todos os fenômenos de presságio feliz ou infeliz e intervêm em todos os casos de exaltação e possessão para livrar o paciente de influências malignas. Não saem do terreno religioso. Os faquires encantadores são os encarregados de pedir esmolas para os templos, percorrem aldeias e cidades, produzindo à vontade os mais estranhos fatos, contrários, na aparência, ao que convimos chamar leis naturais, ajudados pelos espíritos que assistem a todas as suas operações, segundo pretendem, têm também autorização e poder para evocá-los. A segunda categoria compreende os sannyasis. A terceira. Primeiro, os nirvanis. Segundo, os yogis. Nestes dois graus superiores, o poder dos iniciados é da mesma natureza, variando apenas em extensão. Tem a pretensão de haver submetido à sua vontade os mundos visível e invisível e não produzem manifestações sobrenaturais senão no interior dos templos e, em casos raríssimos,
nos palácios dos Rajas e outras personagens poderosos da Índia. Dizem que o tempo, o espaço, a velhice, a própria vida, nada são para eles, gozam da faculdade de abandonar o seu envoltório mortal e de recuperá-lo, governam os elementos, transportam as montanhas e secam os rios. Sobre este ponto, a imaginação oriental, que não conhece obstáculos, dá larga a toda a fantasia. Estes iniciados são olhados na Índia como deuses. Existe, como se vê, uma organização completa, destinada, apoiando-se nas castas, a manter um estado social, inteiramente sacerdotal. Pretende-se que nos santuários subterrâneos dos pagodes, estes diversos iniciados se submetem, durante largos anos, a um método de treino que, modificando-lhes o organismo no ponto de vista fisiológico, aumenta, numa proporção considerável, a produção do fluido puro que se chama caso. Não nos foi possível obter informações sobre estas práticas ocultas. E com os faquires, especialmente, que vemos estudar estes diferentes fenômenos. 2. A casa. A fim de que sejamos bem compreendidos num assunto em que não há um modo de falar ainda aceito por todos, digamos o que entendemos pela palavra força espírita. Por força espírita, entendemos a aliança da inteligência e das forças físicas para agirem sobre objetos inanimados, sem prejudicar em nada a causa que faz obrar esta força. O sentido desta palavra não pode ser, de maneira muito exata, aquele que, em geral, se lhe confere, apressamo-nos a dizer que unicamente dela nos servimos para classificar os fenômenos que vamos relatar e que os termos desta qualificação correspondem, exatamente, àqueles empregados pelos hindus. A causa suprema de todos os fenômenos é, segundo os brahmanes, o fluido puro, acaso, ou fluido vital, que, espalhando-se por toda a natureza, põe em comunicação todos os seres animados e inanimados, visíveis ou invisíveis. O calor, a eletricidade, todas as forças naturais, numa palavra, não são mais do que estados particulares deste fluido. O ser que possui maior soma desta força vital adquire um poder proporcional sobre os seres animados menos bem dotados e sobre os inanimados. Os próprios espíritos são sensíveis à comunicação estabelecida pelo fluido universal e podem pôr o seu poder ao serviço daqueles que possuem força suficiente para evocá-los. Para alguns brahmanes, o acaso é o pensamento atuante da alma universal, dirigindo todas as almas que estariam entre si em constante comunhão. Se o grosseiro envoltório do corpo não se lhe ocupasse de certo modo, quanto mais a alma se desprende da sua roupagem terrena pela contemplação, tanto mais sensível se faz a corrente universal, que une todos os seres visíveis e invisíveis. Tal é a teoria hindu, que nos limitamos a expor, sem sair do nosso estrito papel de tradutor. 3. Os faquires encantadores. Não há um só europeu que não tenha ouvido falar da habilidade extraordinária dos faquires hindus, que se designam vulgarmente pelos nomes de encantadores ou pelotiqueiros. Pretendem estar investidos num poder sobrenatural, eis a crença de todos os povos da Ásia. Nas narrações dos seus fatos e gestos nos nossos países, ouve-se, ordinariamente, esta resposta: dirigi-vos aos prestidigitadores, eles vos mostrarão outro tanto. Para que o leitor possa por si mesmo apreciar o fundamento desta opinião, parece-nos indispensável indicar como operam os faquires. Eis os fatos que afirmamos e que não serão contraditados por nenhum viajante. Primeiro, os faquires não dão representações públicas em lugares onde a reunião de muitas centenas de pessoas torna toda a fiscalização impossível. Segundo, não andam acompanhados de nenhum ajudante ou compadre. Terceiro, apresentam-se no interior das casas completamente despidos, trazendo por pudor um pedacinho de pano pouco maior do que a mão. Quarto, não conhecem nem os copos dos prestidigitadores,
Nem os sacos encantados, nem as caixas de fundo duplo, nem as mesas preparadas, nem nenhum dos 1001 objetos necessários aos nossos escamoteadores europeus. Quinto, não conservam absolutamente nada, em seu poder, além de uma varinha de bambu tenro com 7 nós, da grossura de uma caneta, que seguram com a mão direita, e um pequeno apito de 3 polegadas de comprido, que dependuram numa mecha dos seus longes cabelos, pois não possuindo roupa nem bolsos, seriam forçados a trazê-lo na mão. Sexto, operam segundo a vontade da pessoa em cuja casa se encontram, sentados onde pese, segundo o caso, sobre a esteira de cetim da sala de visitas, sobre as lousas de mármore, de granito ou de estuque da varanda, ou sobre a terra dos jardins. Sétimo, quando precisam de uma pessoa para produzirem fenômenos de magnetismo ou de sonambulismo, aceitam qualquer dos vossos criados e trabalham com a mesma facilidade com o europeu que se prestar a isto. Oitavo, se um objeto qualquer é necessário, seja um instrumento de música, bastão, papel, lápis, etc., eles pedem que lhes forneçam. Nono, recomeçam sob os vossos olhos as experiências, tantas vezes quantas exigirdes a fim de que possais fiscalizá-las. Décimo, enfim, eles nunca pedem salário, limitando-se a aceitar a esmola que lhes for oferecida, para o templo de que o dependem. Durante os longos anos em que eu percorri a Índia, em todos os sentidos, posso afirmar que jamais vi um único faquir que tivesse procurado subtrair-se a qualquer destas prescrições. Resta-nos perguntar se o mais famoso dos nossos escamoteadores consentiria em privar-se dos seus acessórios e operar nas mesmas circunstâncias. A resposta não seria duvidosa. Sem nada determinar sobre as causas e os meios, limitamo-nos a consignar os fatos. 4. A dança das folhas. Sem ordem, recolhemos os fatos que observamos, tais como estão consignados nas nossas notas, limitando-nos a agrupá-los segundo as divisões que adotamos para tornar mais clara a classificação hindu. O que chamamos força espírita denominam-nos hindus Artankarásia, ou força do eu. Havia vários anos que habitava Pondicherry, capital dos nossos estabelecimentos de Karnataka, quando, certa manhã, entre as 11h30, meu Dobashi, criado de quarto, veio dizer-me que um faqueiro desejava fazer-me uma visita. Eu havia deixado a Europa sem ter a menor ideia dos fenômenos que os espíritas atribuem aos seus médiuns. Ignorava até os princípios em que se baseia esta fé que eu julgava nova e que hoje sei que é tão antiga quanto os templos da Índia, da Caldeia e do Egito, que todas as religiões começaram pela crença nos invisíveis e nas suas manifestações exteriores que são a fonte da pretendida revelação celeste. Nem sequer havia visto um simples velador mover-se sob a imposição de mãos. Os exageros da crença nos invisíveis, com que os adeptos convictos fazem sempre as suas narrativas, se assemelhavam de tal modo aos êxtases, às aparições misteriosas e a todo o arsenal do catolicismo, e, no entanto, não me ocorrera ainda, a mim racionalista empedernido como ainda sou, a ideia de assistir a experiências que, com verdadeiro ardor, e realizavam em todas as partes. Quanto aos faquires hindus, considerava-os simples prestidigitadores, tanto que os fazia despedir, logo se apresentavam. Todavia, ouvindo sempre falar da sua habilidade maravilhosa, sentia-me tentado pela curiosidade. O hindu havia sido introduzido e me dirigia ao seu encontro, numa das varandas internas da minha habitação. Impressionou-me a sua magreza. Tinha o rosto descarnado numa seta e os olhos, que pareciam meio apagados, me reproduziram a sensação que havia já experimentado, ao fitar os olhos glaucos e imóveis dos grandes esqualos do oceano. Enquanto me esperava, havia ele se sentado na laje de mármore. Assim que me viu, levantou-se, lentamente, e, inclinando-se com as mãos voltadas para a frente, disse: Saranaya,
Saúdo-te respeitosamente, Senhor. Sou Salvanedin, Oder, filho de Kanagaraim, Oder. Que o imortal Vishnu vele por ti, Solam Salvanedin, Oder, filho de Kanagaraim, Oder. Possas tu morrer às margens sagradas do Tirkanji e que esta seja a tua última transformação. O guru do pagode, prosseguiu o hindu, disse-me esta manhã, e despegar ao acaso como os pássaros nos arrozais. E Ganesa, o Deus que protege os viajores, me conduziu à tua habitação. Sê bem-vindo, que desejas de mim? Disse que tens a faculdade de comunicar movimento a corpos inertes sem necessidade de tocá-los. Tenho desejo de ver-te operar esta maravilha. Salvanedin, Oder não tem este poder, ele evoca os espíritos e são estes que vêm prestar-lhe o seu auxílio. Pois bem, que Salvanedin, Oder evoque os espíritos e me mostre o seu poder. Apenas pronunciadas estas palavras, o faquir se sentou de novo no solo, colocando entre as pernas cruzadas o bastão de 7 nós. Pediu-me que ordenasse ao meu criado que lhe trouxesse 7 pequenos potes cheios de terra, 7 delgados pedaços de madeira do comprimento de 2 côvados e 7 folhas arrancadas de qualquer árvore. Quando lhe trouxeram os objetos pedidos, sem sequer tocá-los, fê-los colocar em linha horizontal a uns 2 metros de distância do seu braço estendido. Ordenou ao meu criado que enterrasse cada um dos pedaços de pau em cada pote de terra e que fizesse passar por eles cada folha de árvore atravessada no meio. Cada folha foi atravessada em cada pedaço de pau e caía sobre cada pote, à guisa de tampa. Isto feito, elevou as mãos unidas sobre a cabeça, murmurando na língua tamu a seguinte evocação: que todas as potências que velam sobre o princípio inteligente da vida, Kshetradjna, e sobre o princípio da matéria, Bhutatoma, me protejam contra a cólera dos Pisátias, espíritos maus, e que o espírito imortal que tem 3 formas, Mata Tridandi e Trindade, não me entregue a vingança de Yama. Ao terminar, estendeu as mãos na direção dos potes e ficou imóvel, como em êxtase. De tempos em tempos, os seus lábios se agitavam como se ele continuasse uma invocação oculta, mas som algum me chegava aos ouvidos. Eu seguia toda esta encenação com indizível sentimento de curiosidade e o sorriso nos lábios, sem duvidar do que se ia passar. De repente, pareceu-me que um vento me agitava docemente os cabelos e me acariciava o rosto, como essas rajadas de brisa que circulam no ar, ao pôr do sol. Entretanto, as grandes cortinas de fibras vegetais, que guarneciam os espaços vazios entre as colunas da varanda, permaneciam imóveis. Criei um erro de sensação, porém o fenômeno se renovou várias vezes seguidas. Havia transcorrido aproximadamente um quarto de hora sem que o faquir mudasse de posição quando as folhas de figueira começaram a subir e a descer, insensivelmente, ao longo dos pedaços de madeira que as mantinham cativas. Aproximei-me e, com viva atenção, segui o movimento das folhas. Não sem certa emoção, devo confessar, notei uma ausência absoluta de todo o laço de comunicação visível entre o hindu e as folhas. Passei e repassei, várias vezes, o espaço que separava o faquir encantador, dos potes de terra e interrupção alguma se produziu na descida e subida das folhas. Tendo pedido então para inspecionar o aparelho, coisa que me foi concedida sem hesitação, tirei as folhas dos paus, os paus dos potes e esvaziei no chão toda a terra contida nos recipientes. Chamei depois o cozinheiro e mandei trazer 7 copos de pé, nova terra do jardim e outras folhas. Parti eu mesmo uma cana de bambu em 7 pedaços e arranjei tudo de novo, colocando a uns 4 metros do faquir, que contemplava a operação sem fazer nenhuma reflexão ou movimento. Crês, disse-lhe eu, que os espíritos que te assistem podem continuar operando agora? Como única resposta, o hindu estendeu os braços, como anteriormente havia feito.
Ainda não haviam passado 5 minutos quando as folhas se agitaram de novo e recomeçaram o seu movimento ao longo das varas de bambu. Fiquei estupefato e, deve-se confessar, o meu assombro era justificado. Não me dei, contudo, por vencido e, depois de perguntar ao faquir se os vasos e a terra eram necessários à produção do fenômeno, sendo a sua resposta negativa, fiz praticar 7 furos num pedaço de madeira e fixei nele os pedaços de bambu. Em pouco tempo, os mesmos fatos se reproduziram com igual regularidade. Durante 2 horas, ensaiei 20 maneiras diferentes e o resultado foi sempre o mesmo. Pensava se não estaria sob a influência de uma poderosa ação magnética, quando o faquir me disse: não tens nada a pedir aos invisíveis, antes que me separe deles. Não esperava por esta pergunta, porém, como ouvi dizer que os médiuns europeus se servem de um alfabeto para suas pretensas conversas com os espíritos, expliquei o fato e lhe perguntei de que maneira se podia estabelecer uma comunicação por um meio semelhante. Respondeu-me, textualmente, interroga como quiseres. As folhas permanecerão imóveis quando os espíritos nada tiverem a dizer-te. Ao contrário, elas subirão ao longo das varas de bambu quando quiserem fazer-te conhecer o pensamento daqueles que as dirigem. Ia traçar, às pressas, um alfabeto numa folha de papel, quando me ocorreu outro expediente. Possuía um jogo de letras e algarismos, de cobre, incrustados em dados de zinco, o qual servia para imprimir o meu nome e um número de ordem nos livros da minha biblioteca. Atirei-os, misturados, dentro de um saquinho de tela e, tendo o faquir retomado a sua posição de evocação, pensei num amigo morto há quase 20 anos, e comecei a extrair, um por um, os números e as letras do saco, olhando, cada vez que tirava, para observar se as folhas se moviam. 14 dados já haviam saído dos sacos sem que nada de extraordinário ocorresse, quando, ao aparecer a letra A, as folhas se agitaram, subiram rapidamente o bambu e caíram imóveis sobre a tábua em que estavam fixas pelos pedaços de bambu. Não posso ocultar a emoção que senti, vendo esta ascensão de folhas coincidir com o aparecimento da primeira letra do nome do meu amigo. Quando o saco ficou vazio, tornei a colocar nele as letras e os números e continuei a operação. Obtive, sucessivamente, letra por letra, número por números, a seguinte frase: Albin Baronier, falecido em Bourg-en-Bresse, Ain, a 3 de janeiro de 1856. Nome, data, cidade, tudo era exato. Afluiu-me o sangue ao cérebro ao ler e reler estas palavras que me brilhavam diante dos olhos de maneira estranha. O golpe era tanto mais rude quanto eu não tinha ideia alguma sobre este gênero de fenômenos e não estava de modo algum preparado para observá-los. Tinha necessidade de achar-me a sós, de refletir livremente. E, por isso, despedi o faquir, sem prosseguir naquele dia com as minhas observações, fazendo prometer que voltaria no dia seguinte, à mesma hora. Ele não faltou ao encontro marcado. Repetimos as experiências da véspera e obtivemos o mesmo êxito. A minha primeira emoção, perfeitamente compreensiva dentro do ambiente em que se produziu, havia desaparecido, porém eu não havia dado um só passo para a crença no maravilhoso, nem nas evocações. Limitava-me a formular, a mim mesmo, a seguinte suposição: se isso é puro charlatanismo, influência magnética ou alucinação, que são as causas que devemos considerar, principalmente, como origens destes fatos. Talvez exista uma força natural, cujas leis são ainda desconhecidas, a qual permite, a quem a possui, influir sobre objetos inanimados e traduzir o nosso pensamento, como o telégrafo que põe em comunicação duas vontades em 2 pontos opostos do planeta. Passei parte da noite refletindo neste assunto e, depois de uma primeira sessão, na qual fiz reproduzir todos os fenômenos do dia precedente,
Pedi ao faquir que os recomeçasse e ajustei a minha conduta à suposição que acabava de, a mim mesmo, formular. Pedindo às forças de transmissão de pensamento do faquir que me repetissem a comunicação da véspera, comecei a mudar, mentalmente, a ortografia do nome, pensando, intensamente, em cada letra, e obtive a seguinte variante: Albin Pruniet, falecido, etc. Nota: em outra ocasião, eu acompanhava a casa da senhora Marçal, a médium, minha irmã e uma senhora que nunca ali tinha ido, e nos foi dada uma curiosíssima demonstração do absurdo que existe em imputar a decifração de nomes à hesitação do consultante à finura do médium. Essa senhora desejou-lhe fosse dado o nome de um amigo particular e apontou as letras do alfabeto, segundo o processo usual, enquanto que as escrevia à proporção que eram indicadas. Os 3 primeiros caracteres foram YRN, O. Disse a senhora, isto não tem sentido, temos obtido coisas melhores até hoje. Justamente nesta ocasião veio um I, e, refletindo comigo mesmo percebi o que isso era. Se vos apraz, disse eu, continuai, eu compreendo isso. A comunicação inteira foi em seguida dada por este modo, Irnek Coefege. A senhora compreenderá essas letras tanto como princípio, até que separei desta forma o ditado, Irnek Coefege, Henri Feuk, o nome do amigo que ela desejava, ditado às avessas. Devo acrescentar, todavia, que havendo querido mudar o nome da cidade e a data da morte, não o consegui e a transmissão persistiu assim. Falecido em Bourg-en-Bresse, Ain, a 3 de janeiro de 1856. Durante 15 dias, consegui que o faquir me visitasse, prestando-se ele, de boa vontade, a todas as minhas exigências. As minhas experiências variaram da seguinte maneira. Persistindo em não sair da primeira transmissão que recebi, quis assegurar-me, de maneira formal, da possibilidade de influenciar completamente os diferentes termos da comunicação supra. Consegui se mudassem as letras que compunham o nome até fazê-lo desconhecido e pude do mesmo modo fazer modificações na data do dia, do mês, e do ano, porém me foi impossível obter a menor alteração quanto ao nome da cidade que foi sempre exatamente transmitido. Bourg-en-Bresse disse inferir, baseando-me sempre na opinião que havia formulado, e admitindo que ali houvesse realmente uma força natural que punha o faquir em relação a mim e as folhas, que eu não podia talvez isolar suficientemente o meu pensamento da verdadeira ortografia de todas as palavras da frase em questão. Em várias épocas diferentes, renovei as mesmas tentativas com pessoas diferentes, sem obter melhor resultado. Se por um lado os fenômenos materiais se reproduziam de uma maneira, por assim dizer, constante, por outro havia variações não menos persistentes nas traduções de pensamentos, variações que ora eram desejadas por mim, ora, ao contrário, pareciam opostas à minha vontade. Na última sessão que me deu o faquir, fez ele baixar com uma simples pena de pavão o prato de uma balança cujo prato oposto tinha um peso de 80 quilos, apenas com a imposição de mãos. Fez dar voltas no ar uma coroa de flores, sons indefinidos vibraram no espaço e uma mão traçou no ar caracteres fosforescentes. Naquela época, nem sequer me ofereciam dúvidas tais fenômenos. Ali, na minha opinião, não havia outra causa senão pura fantasmagoria. Por isto, não encontro nas minhas notas o relato completo dos fatos desta sessão. Narrei-as mais adiante, amplamente, quando com outros faquires fiz sessões. Em resumo, jamais admiti a mais ligeira fraude nos simples fenômenos materiais, tendo a acrescentar que submeti todos eles à mais severa fiscalização. Quanto aos fatos psicológicos, pondo de lado a hipótese de intervenção sobrenatural e supondo, simplesmente, uma comunicação fluídica entre o operador e o assistente, devo declarar que não obtive nada de fixo e invariável.
Estas foram as minhas primeiras observações em Pondicherry. As minhas funções judiciais e a especialidade dos meus estudos sobre a Índia não me permitiram continuar com as minhas experiências, sobretudo diante do resultado obtido, afirmativo, é certo, nos fenômenos materiais, porém duvidosos e instáveis na transmissão do pensamento entre duas pessoas acordadas, numa pretendida comunicação fluídica. Teria, acaso, ensejo de estudar esta força material, admitida sua existência, despojando-a do aparato e da teatralidade de que se rodeiam os faquires encantadores, para impressionar a imaginação das massas. Não acreditei que fosse esta a minha missão, ocupado, como já disse, com os meus deveres profissionais e as minhas investigações acerca dos povos primitivos da Ásia. Todavia, ainda que me desinteressando do fato, adquiri o hábito de no curso dos meus estudos, pôr de parte tudo que se referia à doutrina dos pitris, manes ou espíritos dos antepassados, ou aos sequazes dos espíritos, pensando publicar mais tarde tudo o que tivesse achado sobre tão estranho tema, o qual talvez apaixone o mundo ocidental tanto quanto o mundo asiático. Anotei, igualmente, todos os fenômenos materiais com que os faquires afirmam o seu pretenso poder, porque me pareceu que a narração destes fatos podia servir de colorido à exposição da doutrina. Ainda que tenha sido meu propósito manter-me no papel de historiador, quero neste capítulo relatar a única tentativa séria que fiz para conhecer esta força que os faquires parecem possuir e que, segundo eles, os põe em comunicação com os invisíveis, coisa que pretendem possível alguns gênios da nossa época e não certamente dos pior dotados. Pareceu-me que devia responder a esta pergunta do leitor, porque o autor separa assim a sua personalidade. Não tem, pois, uma opinião sobre a matéria. Com efeito, não tenho ainda uma opinião científica formada sobre o presente assunto. Estou persuadido de que existe na natureza e no homem, átomo no conjunto, imensas forças cujas leis ignoramos. Creio que o homem descobrirá essas leis e que o porvir converterá em realidades o que hoje se olha como sonhos, e estudará fenômenos dos quais nem sequer se suspeita atualmente. Como no mundo físico, no mundo das ideias tudo tem necessidade de um período de gestação e de eclosão. Quem sabe se esta força física, como dizem os ingleses, esta força do eu, segundo os hindus, que este humilde faquir desenvolveu, talvez, diante de mim, não será mais tarde uma das maiores forças da humanidade. Que não se diga que os hindus que, há mais de 10.000 anos disto se ocupam, não tenham chegado a formular as leis desta pretendida força e que o presente e o futuro não devem perder, como eles, o tempo. Os brahmanes tudo submeteram à fé religiosa e para a fé não existe nem experiências nem provas científicas. Vede o que no domínio das ciências exatas fez a Idade Média, procurando os seus axiomas nos textos da Bíblia. Desde a mais remota antiguidade, nos pagodes se faziam estourar vasos nos quais comprimiam vapor e haviam igualmente observado certos fenômenos elétricos. Isto não os levou nem às estradas de ferro nem ao telégrafo. Entre nós mesmos não vimos doutíssimas sociedades, rodeadas de todos os prestígios oficiais, tratar Fulton de louco e considerar o telégrafo um brinquedo bom para enviar mensagens de um quarto ao outro, na mesma casa. No ar livre e com as convulsões atmosféricas o fio condutor não obedeceria. E hoje esse fio rodeia o mundo inteiro e se submerge no mais profundo dos mares. Observai, pois, o trabalho do conjunto das sociedades humanas. Cada século volve e revolve em todas as suas faces uma ideia. Cada sábio a desenvolve, apresenta um sistema ao qual se aferra tenazmente. Cada entidade científica emite uma opinião e nela se fecha. Se não diz não se vá mais longe. Cada qual sente o que pensa, posto que repila toda a ideia que não nasceu no seu seio, toda a ideia nova e atrevida. Chega a nova geração, os filhos se insurgem contra a inércia dos pais.
e a hélice percorre os mares contra ventos e marés, e o fluido elétrico transporta o pensamento humano aos quatro cantos do planeta. Já que me deixei arrastar ao terreno das apreciações pessoais, concluo de tudo o que vi na Índia, despojando do fantástico de que os hindus gostam de cercar-se, que deve haver no homem uma força especial sob uma direção desconhecida e, humilde, inteligente, forças cujas leis devem ser estudadas por homens isentos de preconceito e rotina. Não se desenvolveria essa força pela educação e um certo método de treino que os sacerdotes dos templos antigos punham em jogo para impressionar a imaginação das turbas com pretensos prodígios. Tudo não seria então desprovido de fundamento nas narrações antigas e, ao lado de superstições grosseiras, haveria realmente a atuação de uma força natural, agitando, à distância, folhas de árvores, tapeçarias, grinaldas de flores suspensas nos santuários, fazendo pesar 80 quilos uma simples pena de pavão, ou ainda ouvir sons harmoniosos com auxílio de instrumentos invisíveis. Dignar-se-ão os nossos sábios, algum dia, estudar seriamente como se produzem estes fenômenos que, 20 vezes repetidos debaixo dos meus olhos, não me pareceram prestar-se a mais leve suspeita de fraude. Ignoro. A sua missão seria, entretanto, útil, ou surpreendendo práticas fraudulentas, ou descobrindo mais uma força na natureza. Ao pôr em ordem, para imprimir, as diversas partes deste volume, escrito em Pondicherry, em 1866, e que, por especiais razões eu havia deixado, até então, dormir entre os meus escritos guardados, tive, no primeiro momento, a intenção de suprimir todo o presente capítulo, no qual, contrariamente ao meu papel de simples narrador, parecia inclinar-me a crer numa força puramente natural, é verdade, mas que produzia fenômenos, na aparência, sobrenaturais. Até aqui, no resto da minha obra, havia omitido toda a opinião pessoal. Devia abandonar esta regra precisamente ao falar das práticas mais ou menos fantásticas dos hindus. E por outro lado, devia vacilar em proclamar as realidades prováveis, que me pareciam fora do sobrenatural. Estava ainda indeciso, quando, graças à amabilidade do Dr. Puel, tive conhecimento de um artigo sobre a força psíquica, publicado pelo sábio William Crookes, membro da Real Sociedade de Londres, no Quarterly Journal of Science, um dos mais sérios órgãos científicos da Inglaterra. Achava-me ausente da Europa, quando o artigo apareceu, e isto, unido a outros estudos, não me havia permitido manter-me ao corrente desse gênero de pesquisas. Qual não foi o meu assombro ao ver que o ilustre químico e fisiólogo inglês, em consequência de experiências semelhantes às que eu havia realizado na Índia, estabelecia formalmente a existência desta nova força do organismo humano, a qual muito timidamente, vários anos antes eu havia entrevisto por suposição. Resolvi, pois, deixar o capítulo tal qual estava escrito, porém fazendo-o seguir do artigo do sábio inglês, a título de apoio. Se, apesar de todas as precauções que julgo ter tomado, afastando toda a crença no sobrenatural e não formulando mesmo uma opinião ainda que de maneira algo hipotética, me for dirigida a censura de haver sido crédulo em excesso, suportá-lo-ei mais facilmente em companhia de um dos membros mais distintos da mais ilustre sociedade científica da Inglaterra. Eis o notável artigo que, sem dúvida, muitos conhecem, o qual será talvez para alguns, como foi para mim, uma revelação. Pesquisas experimentais sobre a força psíquica por William Crookes, membro da Sociedade Real de Londres, Inglaterra. Há um ano, escrevi, neste periódico, um artigo, no qual, depois de haver expressado, da maneira mais formal, a minha crença, sob certas condições, na realidade de fenômenos que não se poderiam explicar por nenhuma lei natural conhecida,
Assinalava várias provas que os homens de ciência tinham o direito de exigir antes de acreditar na veracidade dos fenômenos narrados. Entre as provas indicadas, apresentava o fato de que uma balança delicadamente nivelada seria posta em movimento, em condições de rigoroso controle, que a produção de uma força equivalente a um certo número de foot-pounds se manifestaria no laboratório do experimentador, o qual devia pesar e medir essa força, submetendo-a, por si mesmo, a uma prova concludente. Também dizia que não podia comprometer-me a tratar deste assunto de uma maneira mais completa por causa das dificuldades que existem para se obterem ocasiões favoráveis, também por causa de numerosos insucessos em certas investigações, e ademais, porque as pessoas em presença das quais esses fenômenos se realizam são em pequeno número e ainda são mais raras as oportunidades para a realização de experiências com um aparelho previamente disposto. Deparando-se-me depois ensejo para continuar as minhas investigações, aproveitei-as com prazer para aplicar a esses fenômenos provas escrupulosamente científicas e logrei obter determinados resultados que julgo conveniente publicar. Essas experiências parecem estabelecer, de maneira concludente, a existência de uma nova força ligada de modo desconhecido à organização humana e que, para maior facilidade, podemos chamar força psíquica. A mais notável de todas as pessoas dotadas num poderoso desenvolvimento dessa força psíquica, e as quais se chamam médiums, segundo uma teoria completamente diferente sobre a origem da dita força, é Daniel Douglas Homem. Graças às numerosas ocasiões que tive de fazer as minhas experiências com ele, posso hoje afirmar, positivamente, a realidade da força psíquica. As experiências que realizei foram numerosíssimas, dado, porém, o nosso imperfeito conhecimento das condições que são favoráveis ou contrárias a esta força, isso unido à forma caprichosa com que ela se produz, e também porque o Sr. Homem está sujeito aos fluxos e refluxos dessa força. Raro é que um resultado obtido numa ocasião se confirme noutra, ainda mais com aparelhos construídos para esse fim especial. Entre os notáveis fenômenos que se produzem sob a influência do Sr. Homem, os mais impressionantes, como também os mais fáceis de comprovar com exatidão científica, são os seguintes. Primeiro, alteração no peso dos corpos. Segundo, produção de sons melodiosos em instrumentos de música, geralmente num acordeão, por causa do seu fácil transporte, sem intervenção humana direta, em condições que tornavam impossível todo o contacto ou toda a relação com as suas chaves. Somente depois de tê-los testemunhado uma dezena de vezes é que me convenci da sua realidade, tendo empregado, nesse estudo, todo o espírito de crítica de que sou capaz. Todavia, para que não restasse a mais leve sombra de dúvida, convidei muitas vezes o Sr. Homem a ir à minha casa, a fim de submeter esses fenômenos a provas decisivas, na presença de um pequeno número de pesquisadores científicos. As reuniões se realizaram à noite numa grande sala iluminada a gás. O aparelho preparado para demonstrar os movimentos do acordeão consistia numa gaiola formada de 2 círculos de madeira, um de 1 pé e 10 polegadas, outro de 2 pés de diâmetro, unidos por 12 réguas estreitas, cada uma de 1 pé e 10 polegadas de comprimento, à semelhança de um tambor, aberto em ambas as extremidades, e rodeados por 50 metros de fios de cobre isolado, que descreviam 24 voltas, distantes uma da outra a pouco menos de 1 polegada. Esses fios de cobre estavam unidos entre si, formando uma rede de que cada malha tinha pouco menos de 2 polegadas de comprimento sobre uma de altura. A altura dessa gaiola era tal que podia ser colocada debaixo da mesa de refeições, porém era tão fechada nas extremidades que era impossível introduzir a mão na parte superior ou meter o pé na abertura inferior. Noutra peça havia 2 pilhas de groove das quais partiam fios que penetravam na sala de jantar com o fim de estabelecer, se desejasse, uma comunicação com os da gaiola.
O acordeão era novo. Eu mesmo comprei-o, para essas experiências, na casa Whetstone, na Conduit Street. O Sr. Homem não viu nem tocou nesse instrumento, antes do começo de nossas provas experimentais. Noutra parte do aposento, estava o aparelho destinado a fazer investigações sobre a modificação do peso dos corpos. Consistia numa tábua de acaju, de 36 polegadas de comprimento por 9,5 de largura. Em cada uma das suas extremidades estava fixa uma tira da mesma madeira, de 1,5 polegada de largura, a qual servia de suporte. Uma das extremidades dessa prancha repousava sobre uma mesa sólida, enquanto a outra descansava sobre uma balança de mola suspensa num tripé. Essa balança tinha um índex que registrava o peso máximo marcado pela agulha. O aparelho estava de tal forma disposto que a tábua de acaju ficava em posição horizontal e a sua base descansava sobre o suporte. Nesta posição, o peso marcado pela agulha da balança era de 3 libras. O Sr. Homem não examinou, antes da sessão, nenhuma das partes do aparelho que fora instalado antes da sua chegada. Talvez convenha acrescentar, para colocar-me a cavaleiro das objeções que me serão feitas, sem dúvida alguma, que, havendo ido à casa do Sr. Homem, à tarde, e, devendo mudar-este de roupa, acompanhei-o ao quarto, a fim de continuar a conversa que havíamos encetado, e posso asseverar que não levou sobre o seu corpo nem máquina nem aparelho de qualquer espécie. As pessoas presentes à experiência foram as seguintes: em primeiro lugar, um eminente físico que ocupa elevado posto na sociedade real e a quem designarei sob o nome de Dr. A.B. Depois, um conhecido doutor em Direito, ao qual chamarei o advogado C.D.I. Por último meu irmão e meu preparador de Química. Nota: o Dr. A.B. é o Dr. William Higgins, o advogado C.D. é Dr. Edward William Cox, cujas cartas testemunhos leremos adiante. Numa cadeira baixa, ao lado da mesa, o Sr. Homem tomou assento. Defronte dele, embaixo desse móvel, encontrava-se a gaiola de que antes falamos e em cada lado dessas pernas do experimentador. Sentei-me à sua esquerda, outro observador à direita e as demais pessoas se colocaram a conveniente distância, ao redor da mesa. Durante a maior parte da sessão e, principalmente, quando se procedem a algumas experiências importantes, os observadores, colocados em ambos os lados do Sr. Homem, puseram os seus pés em cima dos deste, de forma que podiam sentir todos os seus movimentos. A temperatura do quarto oscilava entre 68 e 70 graus Fahrenheit, 20 e 21 graus centígrados. Depois de abrir com as minhas mãos a chave da parte baixa do instrumento, a gaiola foi retirada de sob a mesa e nela se introduziu o acordeão com as chaves voltadas para baixo. Empurrou-se depois a gaiola para debaixo do móvel, tanto quanto permitiu o braço do Sr. Homem, mas sem lhe ocultar a mão daqueles que estavam do seu lado. Logo, os que estavam de cada lado viram o acordeão balançar-se de maneira curiosa, depois desprenderem-se dele alguns sons e, finalmente, uma sucessão de notas. Enquanto isto ocorria, o meu preparador havia deslizado por baixo da mesa e verificado que o acordeão se contraía e dilatava alternativamente. Viu, na mesma ocasião, que a mão do Sr. Homem, a qual segurava o instrumento, permanecia imóvel, enquanto a outra repousava sobre a mesa. Depois, os que estavam dos dois lados do Sr. Homem viram o acordeão mover-se, oscilar, voltear em torno da gaiola e tocar ao mesmo tempo. O Dr. A.B. olhou então para baixo da mesa e disse que a mão do mesmo senhor parecia completamente imóvel enquanto o acordeão movia-se e fazia ouvir sons distintos. O Sr. Homem manteve ainda o acordeão na gaiola, na forma habitual. Seus pés achavam-se seguros pelas pessoas que estavam junto dele. Tinha a outra mão em cima da mesa e, ainda assim, ouvimos, primeiro, notas sucessivas e depois uma singela área musical. Como tal resultado não podia ser produzido senão pelas diferentes chaves do instrumento,
Postas em ação de maneira harmoniosa, todos os presentes consideraram essa experiência como decisiva. Mas o que se seguiu foi ainda mais surpreendente. O Sr. Homem afastou inteiramente a mão do acordeão, retirou-a completamente da gaiola, colocando-a em cima sobre a de um dos vizinhos. O acordeão continuou a tocar sem que pessoa alguma o tocasse, sem mão alguma perto dele. Quis depois experimentar que efeito produzíamos fazendo passar a corrente elétrica da bateria em torno do fio isolado da gaiola. Para esse fio, o meu ajudante estabeleceu a comunicação com os fios que partiam das pilhas de Grove. De novo, o Sr. Homem segurou no instrumento dentro da gaiola, do mesmo modo que precedentemente e, imediatamente, ele ressoou, agitando-se de um lado ao outro lado com vigor. Mas é impossível declarar se a corrente elétrica, passando em torno da gaiola, veio em auxílio da força que se manifestava no interior. O acordeão foi colocado de novo dentro da gaiola, porém sem contato visível com a mão do Sr. Homem. Ele retirou-a inteiramente do instrumento e colocou-a sobre a mesa, onde foi segura pela mão da pessoa que se lhe avizinhava. Todos os presentes viram bem que as suas mãos estavam ali seguras. Vimos então distintamente, e duas outras pessoas, o acordeão flutuar no interior da gaiola, sem nenhum suporte visível. Após curto intervalo, esse fato repetiu-se. Então o Sr. Homem tornou a pôr a mão na gaiola e tomou de novo o acordeão, que começou a tocar acordes e arpejos, a princípio, e depois uma doce e plangente melodia, muito conhecida, que foi executada de modo perfeito e belíssimo. Enquanto essa área era tocada, peguei no braço do Sr. Homem, acima do cotovelo, e fiz correr docemente a minha mão até que ela tocasse a parte superior do acordeão. Não se movia nenhum músculo. A outra mão do Sr. Homem estava sobre a mesa, visível a todos os presentes, e os seus pés conservavam-se sob os pés daqueles que estavam ao seu lado. Depois de havermos obtido tão notáveis resultados com o acordeão, dentro da gaiola, passamos a experimentar com o aparelho balança já descrito. Colocou o Sr. Homem, delicadamente, a ponta dos dedos sobre a extremidade do prancha de acaju, que descansava sobre o suporte, enquanto o Dr. Abe e eu nos mantínhamos de cada lado do aparelho, vigiando o movimento que devia produzir-se. Quase no mesmo instante, vimos descer a agulha da balança e subir minutos depois, repetindo-se várias vezes esses movimentos como se fossem produzidos por ondas sucessivas de força psíquica. Observou-se também que o extremo da prancha oscilava lentamente de cima para baixo, durante a experiência. O Sr. Homem tomou, em seguida, por sua própria vontade, uma campainha e uma caixinha de fósforos, que se encontrava ao seu lado, e colocou cada um desses objetos debaixo de cada mão para provar-nos, declarou-nos, que ele não exercia pressão alguma de cima para baixo. As oscilações lentíssimas da balança de mola se fizeram mais acentuadas e o Dr. Abe, que vigiava o índex, disse que via de ser e marcar 6,5 libras. O peso normal da prancha suspensa na balança era de 3 libras. A carga adicional era, portanto, de 3,5 libras. Olhamos o registrador automático e vimos que o índex, em dado momento, baixou até 9 libras, e indicava também um peso máximo de 6 libras, sendo o peso normal da tábua, de 3 libras. Com o fim de assegurar-me se era possível produzir um efeito semelhante em uma balança elástica, por uma pressão exercida do lugar em que o Sr. Homem tinha posto os dedos, subi na mesa e me mantive sobre um pé, na extremidade da prancha de acaju. O Dr. Abe, que observava o índex da balança, declarou que o peso do meu corpo, 140 libras, assim colocado, não tinha feito baixar o índex senão de 1,5 libra a 2 libras, por pressões sucessivas que eu exercia saltando. O Sr. Homem estava sentado numa poltrona baixa e não podia, portanto, mesmo empregando toda a força de que era capaz, exercer influência material alguma sobre os resultados que obtive.
Tenho apenas a acrescentar que os seus pés, tanto quanto as mãos, eram, atentamente, vigiados por todas as pessoas presentes. Essa experiência pareceu-me mais impressionante do que do acordeão. Como se verificará pela gravura que ilustra o artigo, a prancha estava perfeitamente horizontal e é preciso notar que o senhor homem não avançou nunca os seus dedos a mais de 1,5 polegadas da borda daquela como indicava uma marca que o havia